Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael e se você curte histórias de traição, relatos de separação, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo porque me ajuda bastante. E o nosso relato de hoje é uma história bastante emocionante, é um relato que foi compartilhado através de um inscrito aqui do nosso canal que obteve coragem e resolveu compartilhar sua história conosco, né? Então, ele descobriu que a sua esposa estava o traindo e de uma forma muito ruim, né? Através de uma doença sexualmente transmissível que ele pegou. Então, um relato, assim, bastante emocionante, vale muito a pena aí a sua curtida. E ao final desse relato, deixe um comentário me dizendo o que você achou dessa história, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais uma história. Oi, Rafael, eu acompanho o seu canal há um tempo e depois de assistir a tantos relatos de traição e superação, eu criei coragem para mandar o meu relato também. Meu nome é Carlos, eu moro em Maringá, no Paraná, e essa história aconteceu há cerca de 2 anos. Eu era casado há 15 anos com a Patrícia, uma mulher que eu realmente acreditava ser o amor da minha vida. A gente se conheceu quando eu tinha 26 anos e ela tinha 22. Eu trabalhava vendendo carros e ela era recepcionista numa clínica odontológica. Sabe aquele tipo de mulher sorridente, carismática, que parece iluminar o ambiente? Pois é, ela era assim. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. Durante muito tempo eu achei que tinha dado sorte. Tínhamos uma vida simples, mas boa. Eu trabalhava muito, às vezes fazia hora extra para garantir o conforto da nossa família. E ela cuidava da casa e dos nossos 2 filhos. Eu não era perfeito, mas sempre tentei ser um bom marido. Nunca faltei com respeito, nunca levantei a voz, nunca traí. Para mim, fidelidade era a base de qualquer relacionamento. E até então, eu não tinha motivos para desconfiar dela. Patrícia era carinhosa, estava sempre bem arrumada e a gente tinha uma vida íntima ativa, né? Então quer dizer que eles, né, tinham uma relação sexual bastante ativa, né? Mesmo depois de tantos anos. Eu achava que isso era um sinal de que o nosso casamento estava indo bem, estava firme. Mas tudo começou a mudar de forma sutil, né? Primeiro foram as pequenas coisas. Ela começou a sair mais com as amigas, a se arrumar demais para ir ao supermercado e a mexer no celular com uma ansiedade que eu nunca tinha visto. E até chegou a brincar dizendo que ela devia estar falando com algum amante. E ela riu. E eu até cheguei a brincar dizendo que ela devia estar falando com algum amante virtual. E ela riu. Me deu um tapa de leve no braço e disse que eu era bobo, que eu tava ficando paranoico, esse tipo de coisa, né? E eu deixei pra lá. Eu confiava bastante nela. Até que um dia eu comecei a sentir uma coceira estranha. Achei que era só uma irritação, talvez alguma alergia, mas com o passar dos dias começaram a aparecer feridas pequenas. No começo eu fiquei com vergonha até de comentar com ela. Esperei uns dias para ver se melhorava, mas piorou. E foi aí que eu resolvi ir ao médico, né? A um urologista, né? O médico pediu uns exames e no meio da conversa ele perguntou: "Você tem vida sexual ativa?" Eu respondi que sim. "Com quantas parceiras?" Disse que apenas com a minha esposa, há mais de 15 anos. Então ele se relacionava, obviamente, né, normalmente, há mais de 15 anos somente com a esposa dele. Ele me olhou com um semblante meio preocupado e perguntou: "E ela, você tem certeza que ela também é fiel a você?" Naquele momento eu ri de nervoso, né? Achei ofensivo até, falei: "Doutor, minha mulher não é esse tipo de mulher. A gente tá junto há anos. Nunca tivemos esse tipo de problema." Ele só balançou a cabeça, anotou algo na prancheta e disse: "Tudo bem, vamos esperar os resultados, mas eu suspeito que seja sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, né?"
Na hora o chão abriu sob os meus pés. Eu não sabia direito o que era sífilis, mas sabia que era uma doença sexualmente transmissível. Daí saí do consultório com o coração acelerado, quem não sairia, né? No caminho para casa minha cabeça girava. Como eu podia ter isso? Eu nunca traía minha esposa. Cheguei em casa calado, Patrícia perguntou se eu estava bem e eu só disse que tinha ido ao médico, que estava com uma infecçãozinha e precisava tomar uns remédios. Não quis contar nada ainda, queria ter certeza primeiro. Os dias seguintes foram uma tortura. Eu mal dormia, mal comia e cada vez que eu olhava para ela, uma parte de mim queria acreditar que era tudo engano, que o exame viria negativo. Mas no fundo, eu já sabia que algo estava errado. Quando o resultado chegou, a confirmação veio, sífilis. Fiquei em silêncio olhando aquele papel com as mãos tremendo, senti uma mistura de raiva, vergonha e confusão. A primeira coisa que pensei foi: como eu vou falar isso para ela sem parecer que eu estou a acusando? Naquela noite, esperei ela deitar ao meu lado e, tentando parecer calmo, perguntei: amor, posso te fazer uma pergunta meio delicada? Ela riu e respondeu: lá vem você, o que foi agora? Você já me traiu alguma vez? O sorriso dela sumiu na hora. Ela se virou na cama, me encarou e disse com a voz meio ríspida: claro que não, Carlos, que tipo de pergunta é essa? Expliquei que o médico tinha me diagnosticado com uma doença sexualmente transmissível e que eu nunca tinha ficado com ninguém além dela. O rosto dela empalideceu, ela balbuciou algo que eu como: não é possível, isso deve ser um erro. Disse que eu devia ter pegado em alguma outra situação, talvez numa toalha, num banheiro público, qualquer desculpa que viesse à mente. Mas eu não era idiota. Eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Dormi mal naquele dia e foi a primeira vez em 15 anos de casamento que eu senti repulsa por estar ao lado dela. Mas eu ainda precisava ter certeza. Nos dias seguintes eu tentei agir normalmente, mas por dentro eu estava em pedaços. Era estranho olhar para a Patrícia e pensar que aquela mulher com quem eu dividia a cama há mais de uma década podia ter me traído. Eu ainda não queria acreditar, mas o corpo não mente. E o exame também não. Comecei a observar. Tudo o que antes passava despercebido começou a me chamar a atenção. O tempo que ela passava no celular, as mensagens que ela recebia e escondia, as saídas com as amigas, que sempre aconteciam nos mesmos dias e horários, as roupas novas, as lingeries caras que eu nunca tinha visto e ela nunca tinha usado comigo. Um dia eu cheguei mais cedo em casa, coisa que nunca fazia, ela não me esperava. O carro dela estava na garagem, mas a casa estava em silêncio. Entrei devagar e eu ouvi barulhos no chuveiro ligado. Peguei o celular dela, que estava carregando na sala, e o coração quase saiu pela boca. A tela estava bloqueada com o WhatsApp aberto. As conversas mais recentes eram com um contato salvo como Juliana Salão, entre parênteses. Mas bastou eu abrir para perceber que não era uma mulher, não era mulher alguma. As mensagens eram de um homem. Chamavam-se de meu amor, meu vício, e tinham fotos, fotos íntimas, fotos explícitas que me fizeram largar o celular como se ele tivesse queimado na minha mão. Senti o chão sumir, fiquei paralisado, tremendo, as pernas bambas. Não era só um deslize. Não era um caso escondido. Ela tinha uma vida paralela, um relacionamento cheio de paixão e safadeza, enquanto eu estava em casa acreditando ser um marido fiel e sortudo. O chuveiro desligou e eu saí da sala rápido, fingindo que estava chegando naquele momento. Ela veio enrolada na toalha com o cabelo molhado e me deu aquele sorriso automático. Eu fiquei olhando para ela e a única coisa que eu consegui dizer foi:
Você ainda me ama, Patrícia? Ela estranhou a pergunta. Claro que amo. Por que essa pergunta agora? Porque eu acho que a gente está se perdendo. Ela me abraçou, mas o toque dela não me dizia absolutamente nada. Era como se eu estivesse abraçando uma grande mentira. Naquela noite, eu não consegui dormir. O celular dela, depois de algumas horas, ficou em cima da mesa da cabeceira carregando. Eu fiquei olhando para aquilo como um vício, tentando resistir, mas a curiosidade, ou melhor, o desespero falou mais alto. Eu esperei ela pegar no sono e abri o aparelho. As mensagens com aquele homem se estendiam há meses. Vi conversas combinando encontros em motéis, mensagens trocadas durante o expediente e até desabafos dela dizendo que o marido dela não a satisfazia mais. Ali meu coração foi rasgado em 1000 pedaços. Mas o que me deixou mais atordoado foi perceber que não era somente aquele homem. Tinha conversas com outros homens também. Alguns contatos sem nome, só com emojis, outro que ela chamava de amor, meu docinho. Cada conversa tinha seu próprio tom, como se ela fosse uma pessoa diferente para cada um daqueles homens. Era como se eu tivesse casado com uma grande estranha, alguém que eu nunca realmente conheci. No dia seguinte, ainda sem saber que tinha visto tudo, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha morrido. Passei o dia inteiro tentando entender o que podia ter levado a este ponto. Será que eu falhei como marido? Será que ela nunca me amou de verdade? Você começa a fazer auto-perguntas, né, para ver se você errou em algum ponto, né? Quando voltei para casa, ela estava cozinhando e eu fiquei observando de longe. A mesma mulher que me servia jantar com um sorriso, que me abraçava à noite, também era aquela que trocava mensagens com desconhecidos, marcando encontros. Era surreal. A gota d'água veio no fim de semana seguinte. Ela disse que ia sair com as amigas para um chá de lingerie, e que só voltaria no fim da tarde. Eu disse que tudo bem, mas assim que ela saiu, eu peguei o meu carro e a segui. Deixei uns 10 minutos de distância e fui atrás devagar com o coração acelerado. Ela não foi para casa de nenhuma amiga. Entrou em um motel na zona norte da cidade, dentro de um carro prata que estacionou logo atrás do carro dela. Eu parei um carro uns 100 metros, fiquei parado olhando para aquele portão se fechar e senti uma dor no peito que eu nunca vou esquecer. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu estômago e girado. Fiquei ali parado uns 15 minutos em silêncio. Depois liguei o carro e fui embora. Não tive coragem de ficar esperando ela sair. Naquela noite, quando ela voltou, fingiu normalidade. Disse que o chá de lingerie tinha sido maravilhoso e que as meninas tinham se divertido. E eu só conseguia olhar para ela pensando em como a mentira tinha se tornado natural para aquela mulher. Nos dias seguintes, continuei em silêncio, fui ao médico novamente, comecei o tratamento da doença e perguntei se ela também precisava se tratar. Ele disse que sim, que era fundamental. Cheguei em casa decidido a contar tudo, disse que tinha visto as mensagens, que sabia das traições e que queria que ela fizesse o tratamento. Ela chorou, implorou para que eu não expusesse nada para os nossos filhos, disse que tinha um problema, que não conseguia se controlar. Foi aí que ela soltou a palavra que me marcou, ninfomaníaca. Ela disse que há anos sentia uma compulsão, um desejo descontrolado e que não usavam os encontros e que usava os encontros para se aliviar. Disse que não era por falta de amor, que me amava, mas não conseguia parar. Para mim, soou como uma desculpa, como uma justificativa para algo que simplesmente destruiu a nossa vida. Naquele momento, entre lágrimas e raiva, eu decidi que precisava pensar. Não sabia se tinha mais força para continuar vivendo aquela mentira.
Depois daquela conversa, minha cabeça virou um turbilhão. Eu mal conseguia encarar a Patrícia sem sentir raiva, nojo ou, ao mesmo tempo, uma tristeza muito grande. Era como se a mulher que eu amava tivesse morrido e no lugar dela tivesse uma completa desconhecida, fria e mentirosa. Ela chorou muito naquele dia. Implorou para que eu não contasse nada para os nossos filhos, disse que estava doente, que precisava de ajuda, que faria terapia e que ia mudar. E eu mesmo, destruído, não consegui ser cruel com ela. Eu ainda a amava aquela mulher, ou talvez amasse a lembrança dela do que ela um dia foi para mim. Nos dias seguintes ela parecia outra pessoa, quase não saía de casa, evitava o celular, fazia tudo para mostrar arrependimento. Mas eu não confiava mais. A confiança, quando quebra, não cola de novo. Comecei a pensar em tudo que tinha vivido nos últimos 15 anos e em quantas vezes ela deve ter mentido olhando nos meus olhos. Comecei a lembrar de viagens de trabalho dela, de mensagens apagadas, de perfumes diferentes, de desculpas esfarrapadas, e quanto mais eu lembrava, mais percebia que as traições provavelmente vinham de muito antes da doença aparecer. Eu resolvi conversar com uma psicóloga, uma amiga da minha irmã, que já tinha ouvido casos parecidos. Contei tudo, inclusive, sobre a suposta ninfomania. Ela me ouviu com calma e disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Carlos, o problema não é o desejo dela, é a falta de respeito com você. Se ela precisava de ajuda, que tivesse procurado antes de te colocar em risco. Verdade, né? E era isso. Não era sobre o sexo, era sobre respeito, lealdade e cumplicidade. Numa sexta-feira à noite, ela me chamou para conversar, disse que tinha marcado uma consulta com uma terapeuta, que queria se tratar, que não queria me perder. Falou tudo chorando de joelhos, segurando as minhas mãos. Eu ouvi em silêncio, mas por dentro eu já tinha decidido que não dava mais, que não tinha mais volta. Disse para ela, Patrícia, eu te amei de verdade. Fiz tudo por nós, pela nossa família, mas você destruiu algo que não tem como reconstruir. Ela começou a chorar ainda mais, me chamou de meu amor, dizendo que eu era o homem da vida dela, que tudo que eu fiz foi, que tudo que ela fez foi sem pensar, mas eu não conseguia sentir pena dela. Nos dias seguintes, dormimos em quartos separados. Ela dizia que ia mudar, que ia reconquistar a minha confiança, mas eu não via como isso era possível mais. E então, como se o destino quisesse me dar a confirmação final, eu recebi uma ligação que me tirou qualquer dúvida. Era o dono de uma concessionária para quem eu fornecia carros. Ele me chamou para conversar com um tom constrangido e perguntou, Carlos, você ainda tá com a Patrícia, né? Eu, meio sem entender, disse que sim, que ainda morávamos juntos. Ele respirou fundo e disse, cara, me desculpa te dizer isso, mas um dos caras daqui do escritório comentou que já ficou com a tua esposa. Fiquei mudo. Ele continuou, parece que foi coisa antiga, mas enfim, achei que você deveria saber. Naquele momento, senti o corpo gelar. Era como se o mundo tivesse zombando de mim. As peças começaram a se encaixar. Os amigos de trabalho, as festas das empresas, as mensagens misteriosas. Eu finalmente entendi que ela não tinha me traído com um ou dois homens. Tinham sido vários homens. Tinham sido vários homens. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Quando entrei, ela estava na sala vendo TV tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu sentei em frente a ela e disse sem rodeios, eu sei de tudo, Patrícia, sei que foram com vários homens, que não foi um erro, foi uma escolha. Ela ficou pálida, sem reação, tentou negar, mas eu cortei. Chega, não precisa mentir mais. Você me expôs, me humilhou, colocou a minha saúde em risco. Eu podia ter morrido por causa da
tua irresponsabilidade. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez eu não senti pena. Eu só queria sair dali, sair daquela situação. Naquela mesma noite, eu arrumei uma mala pequena e fui para a casa da minha irmã. Quando os meus filhos perguntaram o que estava acontecendo, eu disse apenas que o pai e a mãe precisavam de um tempo. Eles ficaram confusos, tristes, mas eu não podia despejar aquele peso neles. Os dias seguintes foram silenciosos. Ela me mandava mensagens todos os dias dizendo que me amava, que ia mudar, que queria que eu voltasse para casa, mas eu já tinha entendido: amor nenhum sobrevive quando o respeito morre. Comecei o processo da separação. Ela tentou adiar, pediu para eu pensar melhor, mas eu já estava decidido. A psicóloga disse que eu precisava pensar em mim e foi o que eu fiz. Só que mesmo assim o peso da traição continuava em mim. Eu me sentia sujo, usado, enganado, tinha vergonha até de sair de casa. Achando que todo mundo sabia da minha história. Certa noite ela me ligou chorando, dizendo que estava mal, que não conseguia dormir, que tinha medo de ficar sozinha e mesmo magoado, eu fui até lá com ela. Quando cheguei, encontrei ela no sofá com os olhos vermelhos, tremendo, disse que estava em crise, que sentia falta de mim, que ia se tratar de verdade. Naquele momento eu olhei para ela e percebi o quanto aquele casamento tinha me sugado. Eu não era mais o mesmo homem. Eu era alguém tentando entender como tudo que eu acreditava tinha desmoronado. Aquela noite não dormi. Fiquei sentado na sala vendo ela dormir no quarto e pensei em tudo que vivemos, os sorrisos, as viagens, os aniversários, as promessas. Tudo agora parecia uma grande farsa. Quando amanheceu, deixei o bilhete em cima da mesa. Eu te amei, Patrícia, mas agora eu preciso me amar também. Peguei as minhas coisas, fechei a porta e fui embora. Hoje eu posso dizer, eu estou bem. As feridas físicas cicatrizaram e as emocionais, bem, essas demoram um pouco mais, mas já não doem tanto como antes. Eu aprendi a me colocar em primeiro lugar. Eu queria deixar para quem está ouvindo a minha história agora o seguinte: não ignore os sinais. Às vezes a traição não começa com uma mensagem ou um beijo escondido. Ela começa quando a pessoa que está do seu lado para de te respeitar, para de te ouvir, para de ser aquela pessoa que você costumava valorizar. E se um dia você passar por algo parecido, não se culpe. A culpa nunca é de quem é traído, é de quem escolhe trair. Eu levei tempo para entender isso, mas hoje eu entendo. A Patrícia, soube por amigos que ela está morando em uma outra cidade, parece que se trata com um psicólogo e que tenta recomeçar a vida. Desejo que ela consiga de verdade, mas eu também recomecei. E o meu recomeço foi aprendendo que o amor dela E o meu recomeço foi aprender que amor nenhum vale a sua paz. Gente, desculpa, minha garganta tá horrível. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse percebido antes os sinais, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo isso me ensinou uma coisa muito importante. A pior doença não é o que a gente pega no corpo, é o que o outro deixa na nossa alma. Muito bem, pessoal, então chegamos ao fim aí de mais um relato, mais uma história muito emocionante aí, forte do Carlos, né, que passou por uma grande decepção aí com a sua esposa, com a Patrícia, né, que o traiu com vários homens, né, e ela foi totalmente irresponsável porque colocou a própria saúde do Carlos em risco, né, pessoal? Mas
ele conseguiu se libertar, conseguiu descobrir isso, né? Muito triste, né? Eu acredito sim que ela tivesse passando por alguns problemas psicológicos, que precisava de ajuda, mas como a gente viu aqui no relato, né, pessoal, não existe desculpa para a traição, né? Você escolhe ou não ser fiel. Se você está passando por algum problema, seja fiel, seja verdadeiro com o seu parceiro, com a sua parceira, para que ela possa tentar entender. Se não está dando mais certo, é o jeito de cada um ir para o seu lado e seguir a sua vida, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais aí a tua companhia, né? Se você gostou desse relato, deixe um comentário me dizendo o que você achou. Curte esse vídeo porque me ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve rapidinho. Tem vários vídeos aí para você assistir, tá bom? Então, essa é a história que eu deixo com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.